Vou ler do livro Entre, escrito em 2014, no começo de 2014, simplesmente um texto. Eu chamo-lhe Seis Filhas porque são, como é que se diz, são 6 versos que formam uma estrofe, mas na realidade eu nem sei o que é, para dizer a verdade, o que é a sextilha clássica. Nem me interessa. Vou ler um purisma, agora já chamo purismo porque isto é um livro poético. Vou ler um purisma da primeira parte. O Entre tem 2 partes e eu depois deixarei para uma outra ocasião a segunda parte, porque gostaria também de ler um purisma desse um ou dois dessa segunda parte e de explicar o porquê disso. Hoje ficamos. Também vou ler este texto, ou este purisma, pelo facto de que ele trata um problema que me é fundamental. Eu não quero abusar, como é que se diz, da moda. Hoje os problemas climatéricos ou climáticos estão muito em voga. E não se trata de clima, mas trata-se de atmosfera. Eu criei, ao longo de toda a minha obra, um homem atmosférico. Isto é, não há quase texto nenhum em que não se saiba se é verão, se é inverno, se é outono, se é primavera, se não sabe se está a chover, se está sol, se está nublado, as nuvens, etc. Criei, porque é o seguinte, naquilo que eu poderia chamar a minha mitologia pessoal, ou até agora já uma mitologia literária, criei o homem atmosférico. Não tem importância nenhuma. Outros poderão dizer, criou qualquer coisa. Nem toda a gente, todos os dias, inventam homens atmosféricos. O texto, o purisma. Uma atmosfera. Não é bem uma indisposição. É uma atmosfera que pretende entrar na esfera das minhas sensações, como se houvesse um direito, algures, para se poder fazer sofrer o outro. O outro sou eu. Sempre fui eu, em qualquer parte do mundo que foi. Os olhos cansados de tanto cinzento cinzelam-se nas incorruptíveis metamorfoses do que se denomina de nublado. Que sol me abandona nestes dias toldados por uma ausência que nem sequer é filosófica. Onde estou? Em que real existência? Desmesurado, espero que mais dia, menos dia, o brilho do sol irrompa na consciência perdida em deambulações e zangues. Que fazer para trazer até mim um resquício que seja da alegria que me dá alento? Sol e alegria não soletram agora nenhum amor. Sobreviverei? Que se passa lá fora? Aqui só há palavras de uma língua amena. Poderei por muito tempo me proteger da aflição que toma meu corpo em arrojos de uma perda? Dizem que perda e perdição são 2 coisas diferentes. Não acho nenhuma diferença.
Não achar? É um sério problema. Concutido pela culminação do que acontece, teço-me de subterfúgios para enganar a hora. Conseguirei escrever em um remédio? Mitigado pelas doses mitridáticas que o real me impõe, procuro apenas um porto epolótico. Já fui Ulisses na mitologia pessoal. Já fui Prometeu, não prometendo mais do que o mais de uma ousadia. Sempre me senti Moisés às portas de um futuro que, advindo, não me reconhece como chave. Ulisses, Prometeu e Moisés são ilusões. O céu cinzento não é espelho redundante, cinzas amorfas sobre a terra onde se vive. Que mistério é o gesto da catacrese para me catapultar a dimensões inexauríveis do que nem sequer pode advir sonho de qualquer coisa que subsista no tempo. Indisposto o espaço que me envolve de ecos siderados pelos sibilos da inclemência, abrigo-me nos solecismos que a língua oferece, ciente de que algures um refúgio também poderá ser mundo, e mundo se abrirá numa convulsão de apaziguamentos. Pode-se lutar contra quase tudo. Não se pode esboçar uma batalha diante de um exército que se desdobra num manto em que nem se pode distinguir das nuvens, as nuvens que revestem a terra de lassidão. Deitar-me na cama e tentar dormir será a solução? Não sou criança e, no entanto, sinto em mim, dentro e fora, uma criança atônita e estupefacta, incapaz de brincar, incapaz de jogar com as vicissitudes do tempo atmosférico. Uns olhos despedaçados pela crueldade do real vão e vêm do que não podem ver. Se houvesse algures uma imaginação salvadora, penso, se pudesse acalentar uma fantasia que me libertasse do peso do que é, mas não. A poalha que cai em cadências esvoaçadas continua líquida, como se fosse natural ainda haver natureza. Melhor descer pé ante pé até uma fundura do que se consente como possibilidade. Melhor afundar-me num esquecimento que me traga algum alívio, mas onde a passagem para um horizonte que não fosse exportado para fora deste apartamento introvertido. Avanço, sei que avanço, serei tempo. Ou é o tempo que me transporta, hora a hora,
pelos dédalos da incompreensão. Sentir a incomensurável solidão da presença é como admitir que na ausência do que é, nenhum nada poderá sobreviver ao pensamento. Sensibilidade atroz trucidando um corpo, destruindo os laços que governam os escaninhos da memória. Se pudesse ser o que não sou, numa outra disposição das coisas, incomensurável esplendor do sofrimento, que de humano só recolhe o grito do desespero. Que fazer deste dia, desta manhã, da tarde que virá eivada de predisposições para sentir a beleza de tudo quanto existe como uma luz? Quais as tarefas, as alienações, as azáfamas? Trabalhar poderá desmerecer, talvez, a tortura de onde eclodiu quando a língua era incoativa. Passar o dia a escrever sobre esta tela quase cinematográfica levar-me-ia a conceber o cansaço como uma tentativa de suicídio. Ainda não cheguei a esse ponto de chegada. O movimento desprende-se da nomenclatura das coisas e despenha-se no abismo da extase. Terá algum futuro o que aqui se experimenta? Haverá vida para o que desmente a vida? Sobrevive-se na subvivência mais angustiante. Terei que comer amanhã? Haverá uma noite no fim do dia? Haverá uma manhã no amanhã das concomitâncias incertas? E sol? Haverá sol amanhã? E no dia seguinte? Que serei eu sem as baterias anímicas? Um frangalho? Um desperdício? Uma morte? O real é de uma crueldade inexcedível. Não porque seja um excesso, mas porque excede todas as expectativas. Fulgores amantes são, por vezes, nitescências, enleios de um brilho que se reflete no céu azul e limpo de paisagens cósmicas. Meus pais, os verdadeiros, nunca foram filhos de ninguém. Talvez por isso me sinta alguém na dor que se desvela como uma exteriorização do ser. Ser ou não ser, viver ou não viver, erra na língua uma sensibilidade destituída, onde os afluxos e os fluxos, as passagens divulgando aquis e alis, os caminhos abertos com a força de uma intromissão humana, divagações de uma verdade querida essencial. A verdade multiplica-se em verdades, plurais metamorfoses de conceitos irrompidos na ignorância da civilização ocidental. A minha verdade, a tua verdade, a verdade dele ou deles,
sinais de uma reverberação, aspirações a uma justiça que ate os homens. Eis-nos nós de nós que evoluem pelas teorias que deflagram no clangor tonitruante do que não se atreve a ser um caos. Explosões não são alimentação para toda a gente. As gentes, se as conheço minimamente, nada mais desejam do que viver em paz. Não se vai para onde se vai da ambição de um ir que se desprendesse do passado. Passado o delírio e o entusiasmo de um feito, nada mais resta que a escravidão das formas de vida informadas do disforme cataclismo em muitos sentidos quetónico. Só mais um passo. Só mais um passo. Nenhuma voz lúcida ou feroz fere de temor ou de insinuações. Abortada está a 2 passos. O cinzento indisposto consigo mesmo materializa-se numa massa compacta. A luz que entra no quarto infiltra-se nesta tela. Miragens. Um deserto úmido não deseja ser mádido. Compreende-se quando a unicidade é uma temperatura de equívocos sentimentais. Aventura de mal-entendidos sussurrados aos ouvidos das percussões sonoras. As palavras distendem-se em sonoridades bem-vindas. Não se poder formar com elas casulos que nos protegessem das janelas quando a atmosfera persiste em fazer sofrer e não desiste de permanecer como se fosse seu direito ter uma existência. Respeitemos o inevitável. Só o realismo poderá moldar a libertação. Tudo mais são vozes demagógicas eclodindo nos meios de propaganda. O mal propaga-se na invisibilidade em que prospera essa outra atmosfera. Não há fuga em frente, nem regresso atrás. Traz o acaso este manto que desconhece de todo o que se entende por diáfano. Que fazer? Conviver com o que é, talvez seja o ato lúcido por excelência, sofrendo-se cada minuto que passa. Há momentos que não são instantes. 28/1/2014. Quer dizer, este purismo é quase que um resumo, ou então traz à tona qualquer coisa que existia e que existe, mas que nunca foi muito bem percebida, compreendida ou até descoberta. C'est la vie, diriam os franceses.